Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Ouro Fino Saúde Animal. E segundo a Ouro Fino, conhecimento só tem valor se é compartilhado. No episódio anterior, a gente falou sobre finanças pessoais. Se você ainda não escutou, olha, o bate-papo tá super legal. Termine esse daqui e já corre para escutar sobre finanças pessoais. E a vida é feita de escolhas. Você pode colocar seu dinheiro numa poupança ou fazer um investimento. Como a Ouro Fino é uma empresa de capital aberto, a gente traz dicas para quem escolher se envolver com o mundo da Bolsa de Valores. Para falar sobre esse assunto, ele está de volta, Bruno Menegaso, o marido da Carol, o pai da Beatriz e do Benício, e nosso gerente financeiro e de relações com investidores. Oi, Bruno, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, Ju, prazer estar aqui de volta com você e com os ouvintes do nosso podcast. Olha, esse é um assunto que está totalmente em alta, afinal, nos últimos anos a gente vem escutando bastante sobre a XP Investimentos, tem o primo rico, né, do 1.000 a 1 milhão, então, assim, tem tudo que colabora para esse universo dos investimentos. Aí eu te pergunto, Bruno, quero investir, qual que é o primeiro passo? Boa, Ju, legal. Vou até fazer um link com a nossa conversa do último podcast. Primeiro, para poder investir, gasta menos do que você ganha. Então, assim, tenha as dívidas equalizadas, né, ou não tenha dívidas, isso que a gente conversou lá no segunda da semana, da quinzena passada, né? Isso. E aí, o primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora. Então, escolha a corretora da sua preferência aí e faça a abertura dessa conta para você estar apto a investir no mercado de capitais. Mas, Bruno, hoje a gente tem muitas possibilidades. Tem a XP que eu comentei, tem Nubank. Qual que eu posso escolher? Ótimo, a gente realmente tem muitas opções e o que eu diria para você é o que for mais adequado para você pessoalmente. Não tem problema, até porque esse ambiente, né, apesar de você ter interface ali com a corretora, você tem um órgão, né, a B3, por exemplo, mas a custódia dos seus papéis ali que você comprar, dos títulos, ele fica num negócio chamado CBLC, que é a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia. Então você não tem o risco da corretora. Os seus ativos estão custodiados pela CBLC, então isso é uma garantia para você. E além disso, Ju, para a renda fixa, se você, né, fizer algum CDB, algum CRA, algum CRI, você pode, né, você tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é de R$250 mil para cada CPF. Então, e para cada instituição. Então, você pode ter, por exemplo, 250 mil em 4 instituições, por exemplo. Então, você que quer guardar o seu R$1 milhão aí, você pode dividir em 4 bancos, 250 mil cada, tá bom? Mas aí, quanto que eu preciso para começar a investir, Bruno? Ótimo ponto, porque parece que tem que ser milionário para poder brincar disso, né? Exatamente. Vamos lá. Brincar não, que é muito sério, mas brincadeiras à parte aqui, R$1, Ju, é tão pouco quanto R$1. É muito variável de qual é o ativo que você quer comprar, qual que é a fração mínima vendida, mas se você for comprar tesouro direto, por exemplo, que é um tipo de renda fixa ligada ao governo, que você também compra via corretora, você consegue comprar a partir de R$1, por exemplo, para poder democratizar o acesso aos investimentos. Bom, mas aí eu compro ação, eu preciso ser um pouco antenada com relação a esse mundo, né? O que eu devo acompanhar de mercado para fazer parte dessa vida aí dos investidores? Ótimo, Ju, ótimo ponto. Eu acho, né, eu vou fazer primeiro aqui um parênteses pelo Ouro Fino. A gente é um negócio, né, com muita oportunidade para os investidores. A gente sempre explica a nossa tese para os investidores. É um prazer aqui para o Departamento de Relações com Investidores contar um pouquinho mais do Ouro Fino e a gente explicar por que é uma boa opção, né, no mercado brasileiro, a questão da agropecuária, dos pets, as avenidas de crescimento que o nosso negócio tem, né? Então, quem se interessa, e a gente tem cerca de 6 mil pessoas físicas na nossa base de investidores aqui, que tem um pouco de ações do Ouro Fino em cada uma delas, elas são quase 4% do capital da empresa, então a gente tem bastante orgulho aqui. Agora, para quem não é especializado, Ju, aí eu vou dar uma dica um pouquinho diferente. Ou você confia em algum gestor, e aí muitos dos investidores da Ouro Fino, eles são gestores institucionais. O que são isso? São fundos de investimento cujo o capital vem de cotistas. E os cotistas podem ser você e eu na pessoa física.
Então a gente vai lá, coloca o dinheiro na mão de um gestor e ele faz essa alocação de investimento tanto em ações do Ouro Fino quanto ações de outras empresas, de acordo com a análise criteriosa dele. E se você eventualmente fala, poxa, mas eu não conheço um gestor, eu não confio e tal, você pode fazer também de uma forma passiva. Como é que é isso? Você compra um título que ele faz a conta como se fosse a Bovespa. Você compra, inclusive, na corretora. Se você pegar o ticker, né, que é o nosso código na bolsa, ele é OFSA3. Então, O de ovo, F de faca, S de saúde, A de animal, 3. E aí você pode comprar também um que vai ser ligado à Bolsa de Valores, o índice Bovespa, que é o BOVA11. Então, B de bola, O de ovo, V de valor, A de amor, 11. E aí você compra como se fosse uma ação. Então, você vai lá também, compra uma fraçãozinha do BOVA11 e você tem a carteira, esse Ibovespa, que o pessoal comenta todo dia, subiu tantos por cento, baixou tantos por cento, o BOVA11 ele reproduz exatamente isso. E aí, é importante, né, você fazer isso porque você evita essa cobrança aí do gestor para poder administrar seu dinheiro. Então, eu diria que se você não é tão especializado, você confiar num gestor ou fazer investimento via os ETFs, aí, que é o BOVA11 é um exemplo deles. Perfeito. Aí eu te pergunto também, a gente compra, mas qual que é a hora de vender essas ações? Muito bom ponto, Gil, porque, né, na hora que bate um pânico, aí acontece qualquer coisa, variável externa e tal, alguma crise, alguma coisa, as pessoas ficam bem apreensivas, né? E todo mundo fala de bolsa quando está todo mundo ganhando muito dinheiro, né? E aí existe um ensinamento até de uma pessoa que eu vou comentar mais para frente, que é o Buffett, ele fala, ó, compre quando todo mundo está com medo e venda quando todo mundo está eufórico. Então, e outro ponto que eu sempre comento quando eu bato papo a respeito de investimentos é ter uma janela de 5 anos. Então, quando você faz investimento, pensa que essa grana vai ficar parada, Ju, por 5 anos. Então, assim, não se preocupe com as oscilações nessa janela de tempo, porque muita coisa pode acontecer e a renda é variável, né? Eu falei de renda fixa, mas essa aqui que a gente está comentando agora é renda variável. Por quê? Porque varia, oscila, tem volatilidade e tal. Então, é importante ter estômago aí para essas oscilações. Perfeito. É legal a gente acompanhar esse mundo das finanças, porque tem até o tourinho, né? O touro está em alto, o touro está em baixo. É exatamente isso. Exatamente. Quando está tourinho subindo, né? O mercado tá subindo, e quando ele está caindo, ele é o urso, né? Então, o touro é de subir e o urso é de cair. Exatamente. É muito legal isso, porque a gente está num cenário que a própria pandemia, a questão da guerra agora entre Rússia e Ucrânia, tudo isso vem impactando a Bolsa, então é muito legal fazer esse acompanhamento para saber qual que é a melhor hora de agir. É muito legal também você dar essa dica de ter um consultor para te apoiar e passar todas essas orientações. Eu ainda não sou investidora, estou quase investindo, viu, Bruno? Mas eu acho muito legal isso, porque é um mundo fascinante, né? Até de muito aprendizado. E eu quero agora, para fechar o nosso episódio, que você compartilhe alguma dica de série, filme, livro. O que você tem para a gente hoje? Super legal, Ju. Eu acho que, né, esse Buffett que eu falei, que é o Warren Buffett, é um dos gurus do mercado financeiro. Ele é de uma linha de investimento que é a escola fundamentalista e tal. Ele estuda as ações super a fundo e tal. E aí tem um livro que é a história da vida dele. Porque acho que é importante a gente saber que os seres humanos são complexos, né? Então, ele como pai de família, ele foi um sujeito controverso ali, né? Apesar de ser um dos caras mais ricos do mundo, né? Então, a biografia dele foi uma biografia autorizada, a autora é Alice Schroeder, e chama Bola de Neve. Então, é bem legal, assim, para poder entender um pouco da cabeça do Buffett. E aí, uma dica de filme, eu vou ser repetitivo, tá, Ju? É um documentário sobre o próprio Buffett, que ele dá entrevista, tá no HBO Max, que chama Como Ser o Warren Buffett, que aí conta um pouco também que ele fez, Ju, que ele doou em vida boa parte da fortuna dele para a fundação do Bill Gates e da Melinda Gates lá. Legal, muito bom, Bruno, gostei bastante. E para finalizar, você falou, né, nós, né, o Ouro Fino Saúde Animal, estamos na Bolsa, tem o site, né, onde que a pessoa também pode entrar e conhecer todo esse universo. Qual é mesmo? Com certeza, Ju. O site do RI da Ouro Fino é ri.ourofino.com. E aí, aproveitando, o nosso time aqui está à total disposição de quem tiver qualquer dúvida com relação ao Ouro Fino. Um e-mail também que as pessoas podem mandar dúvidas é o ri@ourofino.com. O time eu inclusive, estamos lá à total disposição para tirar qualquer dúvida que o investidor tenha
E esse aqui é o nosso parte do nosso trabalho aqui do dia a dia, Ju. Tá certo, Bruno. Adorei conversar contigo. Muito obrigada e você vai voltar mais vezes, viu? Obrigado, Ju. Prazer estar aqui com vocês. Prazer. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia. Não deixe de escutar o episódio anterior sobre finanças pessoais, mas tem outros conteúdos bem relevantes, como trilha de carreira, gestão tributária, filosofia Lean e muito mais. Toda segunda pode ser animal. Daqui a 15 dias a gente está de volta. Tchau!